mulher não se permita sair Leva nessa devagarzinho. manhã sem sentir a presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, Ele é maravilhoso. Amém. Ele é muito grandioso. Nós só temos que agradecer ao Senhor pela oportunidade deles. Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Lucas 8, a partir do versículo 40. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nada somos sem o Senhor. Sem a tua presença, Pai. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim: E aconteceu que quando, voltando Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogou-lhe que entrasse na sua casa, porque tinha uma filha única de 12 anos que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastava todo o seu dinheiro com os médicos, tudo que havia já tinha sido gastado, porque nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo estacou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem te tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheço que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se diante e declarou que havia tocado e com logo sarado. E ele disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente, será salva. E, entrando na casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro e a Tiago, e João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e planteavam, e disse-lhe: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe a mão, ela clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e logo se levantou. Jesus mandou que lhes desse de comer. E os seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido. Amém? Amém. Glória a Deus. Podem assentar nos seus lugares, aplaudindo o nome do Senhor. Glória a Deus. Essa palavra ela vem nos falar de 2 milagres. E milagre na vida do crente é motivo de gratidão, né? Nós estamos aqui em um culto de primícias, a qual o tema é gratidão. Você nessa manhã já foi grato ao Senhor por ter se levantado, por ter recebido dele nessa manhã um fôlego de vida, ter conseguido abrir os seus olhos e poder estar aqui nessa manhã? Porque nós temos que ser gratos ao Senhor a todo tempo. O Senhor, Ele é bom a todo tempo. E Ele cuida dos dele nos mínimos detalhes. Ele não esquece nem sequer um detalhe na minha vida, nem na sua vida. Como foi aqui a pastora, ela fez o testemunho do irmão, né? O Senhor, Ele cuidou nos mínimos detalhes. Talvez o irmão, ele passou por um tempo de dificuldade, mas em nenhum do momento dele de dificuldade, o Senhor deixou de estar cuidando. O Senhor, Ele provia a necessidade do irmão. Chegou o momento do irmão ser grato ao Senhor e cantar o hino da vitória. Porque quando nós subimos ao altar e nós damos testemunho daquilo que o Senhor fez e tem feito nas nossas
sou grata e tenho oportunidade para outras pessoas também receberem gratidão e receberem a bênção do Senhor através do nosso testemunho. Essa palavra nessa manhã, ela vai nos falar de um pai em desespero. Quem aqui é pai sabe, pai e mãe sabe que não tem dor maior para nós do que a dor dos nossos filhos. A gente consegue passar por uma enfermidade, consegue passar por tudo, mas nós não queremos que os nossos filhos passem. Se a gente puder tirar com a mão, a gente tiraria. Mas tudo na vida do crente é para a honra e glória do nome do Senhor. A minha dificuldade, a minha luta, a minha prova, a enfermidade no meu lar, na minha família, a falta de dinheiro, que seja, tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Nessa manhã, se você entrou aqui com alguma dificuldade, com alguma coisa que está acontecendo dentro da sua casa, não desanime, porque essa luta, essa prova é para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Para que amanhã você venha subir ao altar e venha falar: o Senhor fez na minha vida, assim como foi louvado, né? Bênçãos que não tem fim. O Senhor, Ele faz todos os dias na nossa vida. E esse homem, ele saiu da casa dele com um decreto sobre a vida da filha dele. A filha dele estava enferma, à beira da morte. E eu consigo imaginar o desespero deste pai, dessa mãe, e procurando, eles já deviam ter procurado os vários médicos, mas ele ouviu falar que Jesus podia curar aquela criança. E ele foi diante daquele que tinha algo para fazer por ele e pela família dele. E nós ouvimos todos os dias que Jesus, ele cura, que Jesus, ele liberta, que Jesus, ele transforma a minha vida, a minha casa, a minha família. E às vezes nós, ao invés de irmos para os pés do Senhor, buscar no lugar certo aquilo que eu preciso, nós vamos procurar em outros lugares, sendo que aquilo que eu preciso está diante de mim. Aquilo que eu preciso, aquele que pode mudar a minha vida e mudar a sua vida, está diante de nós todos os dias. A palavra fala que o Senhor está com os ouvidos abertos, atentos à minha e à sua oração. Então não tem nada na minha vida ou na sua vida que Jesus, ele não possa fazer. E esse homem, ele chega diante de Jesus e a palavra vai nos falar que ele não era qualquer pessoa. Que ali no meio de todos, ali ele era uma pessoa importante. Ele era uma pessoa grande diante das outras pessoas. Só que até mesmo grande diante de Jesus, ele tem que se prostrar. Ele tem que se render à graça e à misericórdia do Senhor. E ali ele vai fazer algo, ele vai se render. Ali quando ele se rende a Jesus, ele está falando: Senhor, eu sei que eu sou grande diante do homem, mas perante o Senhor eu sou o menor. Entra lá na minha casa, vai lá, salva a minha filha, cura ela. E o Senhor, o coração do Senhor, ele fica quebrantado quando nós chegamos diante dele com o nosso coração quebrantado. Ele ouve a nossa oração. Lá no livro de 2 Crônicas 7,14 vai falar assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu a sua oração, irei e sararei a sua terra. Então o Senhor, ele só espera que nós venhamos entrar diante dele, que nós venhamos nos humilhar. Não é a humilhação que o mundo muitas vezes faz com que a gente se humilhe, é uma humilhação bonita, porque o Senhor, ele não quer que você venha mendigar nada, porque a palavra dele fala que o justo não vai mendigar o pão. Ele quer simplesmente que você o adore, que você chegue diante dele com a adoração no seu coração e busque a ele. E aí quando você busca, ele vai sarar a sua terra. Mas há um processo para essa cura, para essa libertação, para essa transformação dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Tem um processo. E na vida de Jairo não foi diferente. Quem está à beira da morte não tem tempo. Se você chega com um diagnóstico, vai morrer. O médico, ele vai te dar tantos dias, tantas horas, tantos minutos. E ali eu acredito que Jairo, ele queria para ontem, porque o caso da filha dele era sério. Mas para a transformação de Deus na vida e na família de Jairo, tinha que haver um processo. E a palavra vai nos falar que o Senhor, ele falou que iria com Jairo, mas a multidão o apertava. E a multidão, ela nos aperta todos os dias.
Todos os dias, diante da minha dificuldade, da sua dificuldade, tem uma multidão nos apertando. Tem uma multidão falando assim: não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai vencer. Cadê o Deus ao qual você serve? Mas o Deus ao qual eu e você servimos, Ele está no mesmo lugar, com os pés dele em cima, sobre a terra, cuidando de mim, cuidando de você. Então, quando a multidão ela te apertar, quando a multidão ela declarar que você não vai conseguir, você declara: eu sirvo a um Deus que Ele não perde batalhas. E essa minha luta, essa minha prova, o Senhor, Ele vai batalhar a meu favor. Pode demorar um dia, pode demorar um mês, pode demorar 30 anos, que seja. O Senhor, Ele vai me dar vitória. E no meio dessa multidão toda que o apertava, aparece uma mulher. Uma mulher que a Bíblia vai nos relatar que já havia 12 anos que ela tinha uma enfermidade. Que havia 12 anos que ela estava exclusa do meio da sua família e da sua parentela. Porque a palavra ela vai nos falar também que a mulher, durante os seus dias de fluxo, ela não poderia estar no meio dos seus. Então essa mulher, há 12 anos, ela estava afastada da sua família. Ela tinha que ficar reclusa, como os leprosos tinham que ficar naquela época. Ela não podia ficar no meio da sua família. Imagina a dificuldade, igreja. Nós passamos por lutas, por provações e não temos nem a nossa família para nos apoiar. Isso acontece muitas vezes comigo e com você. Porque os nossos da nossa casa muitas vezes não vão entender o propósito e o projeto de Deus na minha vida e na sua vida. E muitos vão fugir de nós. O crente, ele é taxado como louco. Às vezes o Senhor, ele declara uma palavra através do pastor, através de uma missionária, através de um obreiro sobre a nossa vida. E quando nós vamos falar daquela palavra, quando nós vamos falar daquilo que Deus decretou sobre nós, muitos da nossa casa vão falar: você é louca? Você é louca? O que você está fazendo aí? O que você está caçando aí nessa igreja ainda? Que não tem nada, não mudou nada na sua vida. Mas o Senhor, Ele cumpre todas as promessas. Ele cumpre tudo na minha vida e na sua vida. E a promessa maior do Senhor, para mim e para você, ela é a promessa de salvação. E se nós nos mantermos firmes na presença do Senhor, a palavra vai falar que aquele que suportar e aguentar até o último dia, o Senhor colocará na cabeça dele uma coroa. E a nossa caminhada aqui na terra é para que essa coroa venha sobre a nossa cabeça. Porque a palavra também vai nos dizer: de nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Ela é a melhor promessa, a maior promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não deixe que as lutas, que as provações, que as tempestades que virem sobre você façam com que você venha desanimar na caminhada. Porque aquele que te justifica, ele fica de pé. Todos os dias ele te coloca de pé. Todos os dias ele renova as suas forças. Todos os dias ele sopra sobre as suas narinas o fôlego de vida. Então nós não podemos desistir. E Jairo, ele estava ali persistindo. Essa mulher, ela chegou diante do Senhor e ela tinha uma fé que talvez nós aqui não temos. Ela sabia, ela havia ouvido falar de um homem que estava caminhando na terra. De um homem que não precisaria nem de que ela estivesse diante dele, não precisaria de que ele estendesse as mãos sobre ela, mas que ela seria curada. E ela nem poderia estar ali no meio daquela multidão, mas ela foi sobre uma fé que, se ela simplesmente tocasse nas orlas das vestes dele, ela seria curada. E ali ela toca, e o Senhor, ele cura aquela mulher. E nessa manhã, você conseguiu tocar nas vestes do Senhor, na orla das vestes do Senhor? Nessa manhã você recebeu aquilo que o Senhor, ele derramou sobre a sua vida? Não saia daqui nessa manhã sem conseguir tocar as vestes, a orla das vestes do Senhor, porque o Senhor, ele está aqui neste lugar. A presença dele, ela já se faz real em nosso meio. E aí o Senhor, ele vai falar
daquele processo que você está passando. No meio daquela luta, daquela prova, a ansiedade ela só vai fazer com que a sua vitória atrase. Às vezes a gente está passando por alguma coisa, nós colocamos diante do Senhor, mas é um pouquinho, nós vamos lá, né, como todo brasileiro, vamos dar um jeitinho aqui. Está demorando demais, eu vou tentar fazer pela minha vontade. Vou tentar fazer do meu jeito. Mas do meu jeito e do seu jeito não dá certo. E a palavra vai nos falar que chega um homem até Jairo e fala com Jairo: não precisa mais incomodar o mestre, porque a menina já morre, já é morta. Não precisa mais ir. Aquilo ali foi uma palavra que eu imagino que diante daquilo que Jairo ouviu, Jairo deve ter se entristecido. Ele deve ter pensado: não deu tempo, não deu. Mas o meu Deus, o seu Deus, Ele não é Deus para que chegue atrasado. Ele é Deus do tempo. Então, mesmo que chegue perto de você e fale: cadê a promessa que Deus declarou sobre a sua vida? Cadê o Senhor que iria fazer por você? Ele está no mesmo lugar. Ele está cuidando. Você está passando pelo processo, o processo ele é doloroso. O processo, às vezes, né, nos faz perder um pouco as esperanças. Mas nós não podemos nos desanimar diante do processo. Porque o Senhor, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E aqui o Senhor, Ele chega diante de Jairo e fala: aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele fala com Jairo: não temas, crê somente, será salvo. Jesus, todos os dias, Ele fala comigo, você: não temas. Todos os dias o Senhor fala: levanta. Levanta, não tema o dia de hoje. Não tema porque eu sou com você. Não tema porque eu vou caminhar. Não tema porque aquilo que eu prometi eu vou cumprir. Crê somente. Crê em meio às dificuldades. Crê no meio do vale. Crê em meio à tempestade. Crê somente. É fácil? Não é fácil. Talvez Jairo, quando ouviu essa palavra, falou assim: meu Deus, será? Enquanto estava enferma, enquanto ainda tinha vida, poderia ainda curar. Mas agora já é morta, como assim? Mas o Senhor, Ele é o Deus que ressuscita os mortos. O Senhor, Ele é o Deus que chega. Aonde o homem deu decreto de morte, o Senhor vem e Ele coloca uma vírgula, escreve decreto de vida. Na minha vida e na sua vida. Aquilo que talvez para você já morreu, não tem mais solução. Entrega nas mãos do Senhor. Porque o Senhor, Ele é Deus que ressuscita sonhos. O Senhor, Ele é Deus que escreve uma nova história para a minha vida, para a sua vida e para a sua família. Não tem nada que o nosso Deus Ele não possa fazer. E a palavra vai nos falar que o Senhor Ele vai e Ele leva João, Pedro e Tiago. E quando chega lá naquela casa, estão todos ali chorando, todos ali entristecidos. Mas vocês já repararam que no meio da nossa tristeza há uma multidão grande chorando conosco? Mas na hora da nossa alegria, só os verdadeiros que ficam. Por isso que o Senhor mandou que todos fossem embora. Porque todos que tinham que chorar já tinham chorado. Porque o choro nem sempre é de tristeza. O choro daqueles que estão ali no seu lado, na hora da sua prova, na hora da sua dificuldade, nem sempre vai ser um choro de tristeza, porque você está passando pela dificuldade. Vai ser choro às vezes de alegria. Mas alegria como, irmã Mônica? Alegria porque Ele está vendo você passar pela prova, pela luta. Porque tem muita gente que fica feliz com as nossas lutas, com as nossas provas. Mas na hora da nossa alegria, só os verdadeiros estarão do nosso lado. Na hora da nossa alegria, ninguém vai chorar. Vão ser risos de alegria. Poucos podem rir comigo e com você. Poucos podem se alegrar conosco na hora da bonança. Porque na hora da tristeza é muito fácil. É muito fácil estar do nosso lado. Porque a maioria das pessoas, elas querem que vocês andem abaixo da cabeça delas. Se ficar um pouquinho acima, já não dá mais para caminhar. E às vezes o Senhor, Ele vai tirar do nosso caminho essas pessoas. A gente até não vai entender. Mas por que fulano sumiu? Por que ciclano desapareceu? É o Senhor afastando de você aquelas pessoas que só querem chorar na sua tristeza. E aí tem pessoas novas que talvez você não daria nada por aquela amizade. Mas é o Senhor colocando a pessoa que vai ser verdadeira, que vai bater o joelho no chão e vai orar pela sua vida, vai orar pela sua casa, vai orar pela sua família,
verdadeiramente iriam glorificar pela vitória da vida daquela menina, que era o seu pai e a sua mãe, que estava ali do lado deles. E o Senhor vai chegar diante daquela menina e vai dar uma ordem sobre a vida dela: levanta-te, menina. E aquela menina, imediatamente, a palavra vai nos falar que ela levantou. Nessa manhã o Senhor está falando com você: levanta. Amém. Levanta, Aleluia. faz a vontade do Senhor, trabalha na casa dele, faz a obra dele. Porque enquanto vocês estão aqui fazendo a obra, trabalhando na casa do Senhor, Ele está lá dentro da sua casa. O Senhor, Ele está libertando o irmão, está libertando o filho, libertando o esposo, está lá cuidando dos seus, está dando livramentos. Quantos livramentos o Senhor, Ele dá para a minha casa e para a sua casa, enquanto nós estamos na presença do Senhor? Quem não tem um testemunho de livramento por algo que o Senhor fez lá dentro da nossa casa? E talvez alguém que nem seja cristão, mas através da minha oração e da sua oração, o Senhor, Ele alcança os nossos. O Senhor, Ele alcança cada um da nossa casa. E aonde o Senhor vai, aonde o Senhor passa, as coisas elas não podem permanecer da mesma maneira. Aonde o Senhor está, tem que haver mudança, tem que haver transformação, tem que haver algo para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e na sua vida. Então, aonde você for, usa a sua boca, fala do Senhor, porque a palavra que sai da sua boca, ela cura. O abraço, como nessa manhã já foi no louvor, nos louvores, né? Do abraço, o seu abraço cura. O seu abraço ajuda. Às vezes a gente passa por alguém que só está esperando um abraço, que está ali só aguardando um abraço meu e um abraço seu, uma palavra, um bom dia. E nós que conhecemos o Senhor, nós não podemos nos posicionar de outra maneira que não seja da maneira de ser uma pessoa amável, como o Senhor Ele era. Eu vou contar um pouco aqui, né, do meu testemunho. Eu tenho 42 anos, tenho 23 anos de casada, tenho 2 filhos. Tenho um menino de 23 e um menino de 16 anos, vai fazer 17. E nem sempre, né, a vida da gente ela é um mar de rosas, porque a palavra ela fala que no mundo nós teremos aflição, que nós devíamos ter bom ânimo, porque o Senhor Ele venceu o mundo. Quando nós estamos na presença do Senhor, essa palavra ela nos sustenta todos os dias, que o Senhor Ele é conosco. Mas eu não nasci num lar cristão, não sei os irmãos aqui, mas eu não nasci num lar cristão. Eu estou na presença do Senhor vai fazer 11 anos, para a honra e para a glória do nome dele. E o Senhor, desde que eu fui para a presença do Senhor, o Senhor Ele fez bênçãos sem medida sobre a minha vida. E a palavra do Senhor, né, ela traz mudança, ela traz transformação para aquilo que está sujo, que a gente vem do mundo, nós viemos do mundo sujos, buscando ser limpos, ser transformados pelo Senhor. Mas nenhum que vem do mundo vem por amor. A maioria, acho que a gente pode falar em 99%, vem pela dor. E quando eu fui para a presença do Senhor, eu fui pela dor. Eu passava por grandes problemas dentro do meu casamento. O decreto do mundo para o meu casamento era um decreto de divórcio, era um decreto de falência. O meu casamento, segundo as vozes, segundo todos que estavam ao meu redor, já estavam falidos. Não tinha mais nenhuma condição de sobreviver. E aí uma amiga me convidou para ir a um culto, lá onde eu congrego hoje. E no primeiro culto eu já fiquei maravilhada. Eu era católica da igreja. Não sei se vocês aqui já foram católicos, né? Mas quem foi conhece alguém que sabe que assim, a igreja católica ela tem maneiras diferentes, né? De lidar com algumas coisas, né? De conduzir algumas coisas. E naquela época eu já tinha ido na igreja, já tinha conversado com o padre. E o padre mesmo falou para mim: separa. Separa, vai viver sua vida, procura um outro relacionamento, porque Deus vai colocar uma outra pessoa boa na sua vida. Só que não era a minha vontade. Eu não casei para separar. Eu não casei para poder viver aquilo que os meus pais viviam. Porque os meus pais são separados. E quando eu casei, eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero viver como diz
aí, quando eu fui para a igreja com essa amiga minha, primeiro dia, o primeiro culto, eu saí de lá maravilhada com o Senhor. Eu saí de lá com um ânimo, com uma força que eu jamais tinha tido, que eu jamais havia sentido. Ali eu sabia que existia um Deus que ia fazer diferente para mim. Ali eu sabia que existia um Deus que, independente daquilo que iria acontecer, Ele estaria comigo. E aí, no segundo culto, teve um pregador. E esse pregador ele falou assim: gente, eu não vou mentir para ninguém aqui. Eu quero que todo mundo que está aqui, que não conhece o Senhor, venha conhecer o Senhor. Mas eu vou falar para vocês uma coisa: não venha pelo que o Senhor vai te dar, venha pelo que o Senhor é. Porque o Senhor, quando você vier na presença dele, não adianta você achar que você está no vale e que você vai vir para um mar de rosas. Não vai vir. Talvez as suas lutas, elas vão até piorar. Talvez quem estiver do seu lado vai falar: como que está aguentando ficar de pé? Mas o Senhor, Ele vai sustentar. A sua luta, ela vai ser diferente. Naquele dia eu falei: Senhor, eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus que mesmo em meio às minhas lutas, mesmo em meio às minhas dificuldades, Ele vai me sustentar. E naquele dia eu aceitei a Jesus como o suficiente Salvador da minha vida. Estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. E em nome de Jesus eu creio que eu vou ficar na presença dele até que ele venha. Em nome de Jesus. Porque eu quero receber a minha coroa. E ali eu comecei a caminhar com o Senhor. Eu comecei a caminhar com o Senhor no dia 20 e poucos de... Não, no dia, mais ou menos no dia... No início de novembro de 2014. Eu tinha uma festa no meio de novembro com meu esposo, no casamento de um amigo dele. E naquele casamento eu falei assim: Senhor, a partir de hoje eu não coloco uma gota de álcool na minha boca. Porque se eu vou caminhar com o Senhor, eu vou caminhar com o Senhor como o Senhor deseja que eu tenha que caminhar. Eu nunca fui de beber, nunca fui de encher a cara, mas a gente bebia socialmente quando ia a alguma festa. Naquele dia, foi no dia 13 de novembro, aí eu falei com o Senhor: Senhor, eu não coloco mais um álcool na minha boca. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu não bebo mais. Vai fazer também 11 anos, que é o mesmo tempo que eu estou na igreja. E o Senhor ali, Ele começou a trabalhar na minha vida. Ele começou a trabalhar lá dentro da minha casa, no meio da minha família. E muitos falavam comigo. A minha mãe falou comigo um dia: Mônica, você foi para a igreja, minha filha, mas todo dia você está chorando. O que está acontecendo? Não estou entendendo não. As coisas eram para ter melhorado. Você não está agora com Deus? Por que as coisas não mudaram? Por que as coisas não melhoraram? E eu falei com ela um dia: mãe, se eu pudesse ficar 24 horas dentro da igreja, lá onde eu queria estar. Eu venho para cá porque não tem jeito, eu preciso trabalhar, preciso cuidar dos meus filhos, mas o único lugar onde eu sinto paz é dentro da igreja. Porque o meu e o seu inimigo, ele nos oprime. Ele nos oprime todo dia, a todo tempo. Quando Jesus e o Espírito Santo não estão no seu coração, você não consegue. Muitas pessoas às vezes vêm para dentro da igreja e não conseguem firmar. Porque elas vêm por aquilo que Deus pode fazer para elas, não pelo que Deus é. E o Senhor, Ele nos quer que nós venhamos adorar Ele pelo que Ele é. Ele pode fazer infinitamente mais por mim, por você, pela nossa casa. Mas não é só isso que o Senhor quer fazer. O Senhor, Ele quer mudar a minha vida, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar a minha vida, Ele quer transformar a sua vida. E eu passei por grandes tribulações ainda, quase 1 ano e meio, enquanto eu estava na presença do Senhor. E um dia, quando nós já estávamos separados dentro de casa, já tinha conversado com o meu pastor, de falar: pastor, realmente não tem jeito, né? E eu falei com Deus que, independente dele salvar o meu casamento ou não, eu não saio da presença dele. Independente dele mudar ou não a minha situação, eu não saio da presença dele. E ali o meu pastor pegou e falou comigo: Mônica, ora de maneira diferente, para Deus poder alcançar. E ali o Senhor, Ele começou a alcançar. O Senhor ali, Ele começou a escrever uma nova história na minha vida. O Senhor ali, Ele entrou no meu casamento, Ele entrou ali no meu relacionamento com meu esposo, e Ele trouxe mudança para a minha vida e para a vida do meu esposo. Hoje, para a honra e glória do Senhor,
nós estamos bem. Meu esposo ele ainda não serve o Senhor, mas hoje ele já tem um temor diferente. Hoje ele já não bebe mais, para a honra e glória do nome do Senhor. Em setembro de 2019 foi o último dia ao qual ele bebeu. E era algo que eu vinha pedindo muito ao Senhor, que o Senhor também cuidasse. E da mesma forma que o Senhor tirou de mim, que o Senhor tirasse dele também. E o Senhor ele fez. Nós morávamos em cima da casa da minha sogra, havia 15 anos. E meu esposo ele não tinha perspectiva nenhuma de ter uma casa própria. Ele falou comigo assim, não, é só eu e meus irmãos, né? São mais 2 irmãos. Se acontecer alguma coisa quando meu pai e minha mãe não estiver aqui mais, vai ser nosso de qualquer jeito. Para que eu vou comprar uma casa? E aí foi outra oração que eu fui ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu não aceito, eu quero minha casa própria. Eu quero um lugar para chamar de meu. Eu quero um lugar onde eu possa receber um irmão se eu precisar. Eu quero um lugar onde eu possa fazer um culto ao Senhor. Eu quero a minha casa, Senhor. E eu comecei a orar ao Senhor. E em janeiro de 2019, o Senhor, Ele me deu a minha casa própria. A honra e glória do Senhor. Hoje nós moramos na nossa casa. Pagamos prestação, sim. Claro, porque as coisas elas não vêm de graça, né? A gente tem que pagar, a gente tem que trabalhar para poder. O Senhor, Ele fala, né, que nós iríamos viver do suor do nosso corpo, do nosso suor, do suor do nosso trabalho. Então, Ele não vai te dar de mão beijada. Ele vai te abençoar. Mas você vai precisar de trabalhar para poder ter os bens materiais, né? E nós temos a nossa casa própria hoje, né? E a nossa casa, ela foi assim um testemunho lindo. Veja, aos meus olhos a gente queria um lote. A gente estava buscando o Senhor por um lote para construir. E tudo que a gente fazia não dava certo. Todo lote que a gente ia olhar não dava certo. Não fechava. Não fechava, não fechava. Essa casa, eu olhava para ela e eu falava assim, falava para minha mãe, eu jamais vou poder manter uma casa dessa. Minha mãe falou assim, mas você não serve a Deus? Deus pode mudar a sua vida, Deus pode dar sim. E aos olhos nosso, físico, a nossa condição financeira era impossível comprar a casa que nós moramos hoje. Mas o Senhor, Ele trabalhou nos mínimos detalhes. O Senhor, primeira mulher, ela queria vender a casa por 270 mil. A Caixa jamais aprovaria pelo nosso salário. Ela baixou para 230. Mesmo assim, ainda não estava dentro do nosso orçamento. E ela fechou em 180 mil. Olha como que Deus ele é maravilhoso. Quando nós colocamos algo diante dele, Ele cuida dos mínimos detalhes. Naquele momento ali, eu falava com meu esposo, quando a gente ia resolver uma coisa e não dava certo, eu falava assim com ele assim, o Senhor está no controle. Não preocupe, o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. O Senhor, Ele vai prover. E hoje a gente tem a nossa casa. Hoje a gente tem uma casa que a gente pode falar, é minha, é nossa. Entra, Senhor, pode fazer morada, porque é sua. É para a honra e glória do Teu nome. E o que eu venho nessa manhã falar para você, o Senhor, Ele pode fazer para você infinitamente mais do que aquilo que os seus olhos podem contemplar. Mesmo que aquelas pessoas ao seu redor digam que não, são boca de Satanás na sua vida, para poder te desanimar, para falar, não caminha, que não vai dar certo, não tenta isso que não vai dar. O Senhor, Ele faz um novo decreto. E Ele escreve uma nova história para mim e para você. Assim como quando Ele entrou na casa de Jairo. Ali o decreto já era de morte sobre a vida da filha de Jairo e sobre a vida daquela família. Porque quando nós perdemos um familiar, aquele familiar, ele vai fisicamente se recluir de nós. Mas nós vamos morrer também. Porque um pedaço de nós, um pedaço da pessoa que ela perde alguém, ela morre também junto com aquela pessoa. Mas o Senhor, Ele vem para poder trazer decreto de vida nessa manhã. Decreto de vida sobre os seus sonhos. Decreto de vida sobre os planos que você tem colocado nas mãos do Senhor. Decreto de vida na vida daquele familiar lá seu, que ainda não conhece a presença do Senhor. Mas o Senhor, Ele vai entrar e Ele vai trazer mudança. Aquela pessoa que você tem colocado todos os dias, Senhor, alcança. Senhor, alcança. Não desanima, tenha fé. A multidão, ela pode até apertar, pode até
porque ainda há um decreto de vida sobre a sua vida. Ainda há um decreto de vida sobre a sua casa. Aleluia. Quando eu olhava para aquela minha situação com meu esposo, muitas vezes eu falei, Senhor, não vai ter jeito mais. Porque às vezes parecia que quando eu achava que as coisas iam dar uma tranquilizada, as coisas pioravam. Sabe quando a tempestade ela vem? E ela vem fraquinha, fraquinha, fraquinha. Daí um pouquinho você olha, está aquela tempestade enorme, está aquela chuva de pedras. Era isso que eu olhava e que eu via. Mas todas as vezes que eu ia para desanimar, o Senhor falava comigo, crê somente. Crê somente, em meio a essa tempestade, eu posso abrir o céu, eu posso colocar um sol lindo lá em cima e colocar um arco-íris como aliança. Então nós precisamos crer. Nós precisamos crer que o meu Deus e o seu Deus, Ele não está com os ouvidos tapados para o meu clamor e para o seu clamor. Então tudo que nós clamamos o Senhor e colocamos nas mãos dEle, Ele irá fazer. Mas tem um processo. Não tem como alcançar a vitória sem passar pelo processo. Como que tem vitória na guerra? Se não houver guerra, se não tem guerra, não tem vitória. Então, antes da vitória chegar, tem a guerra, tem as lutas, tem as provas. Mas o meu Deus e o seu Deus é o mesmo que falou com Josafá. Josafá, não temas, porque nessa peleja você não terá que pelejar. E o Senhor, Ele fala comigo e com você. A minha luta e a sua luta, ela não é carnal. Ela não é, a minha luta ela não era contra o meu esposo, a minha luta ela não era contra as pessoas ali que estavam falando, ao contrário, a minha luta ela é espiritual. Quando nós entendemos que nós ganhamos a nossa luta, a nossa batalha no joelho, nós vivemos melhor. Porque nós entendemos que a nossa luta ela é contra o mundo espiritual. Nós temos que passar a olhar uma coisa que eu comecei desde que eu fui para a igreja. Falei assim, Senhor, a minha luta ela não é contra o homem. Então todas as vezes que eu for me debater com alguém, Senhor, me lembra que a minha luta não é contra aquela pessoa. A minha luta não é contra aquela pessoa. Eu não estou lutando contra o ser humano. Eu estou lutando contra aquilo que está por trás, contra aquilo que está movendo o ser humano contra mim. E é isso que eu falo com vocês. A sua luta não é carnal. A sua luta ela é espiritual. Dobre os seus joelhos. Fala, Senhor, eu não estou dando conta mais. Senhor, eu não consigo mais. Senhor, vai lá. Muda, Senhor, a situação. E o Senhor, Ele vai mudar. Mas se preciso for, Senhor, muda primeiro em mim. Porque o Senhor só vai mudar ao seu redor a partir do momento que Ele tiver mudado dentro de você. E às vezes nós estamos pedindo ao Senhor para fazer algo, para fazer uma mudança, para trazer uma transformação. E dentro de mim, dentro de você, continua da mesma forma. As pessoas ao meu redor e ao seu redor precisam ver Cristo na minha vida e na sua vida. Para que elas também venham ser mudadas. Para que elas também venham ser transformadas. Quando eu fui para a igreja, meu marido não podia nem ouvir louvor dentro de casa. Não podia ouvir pregação. E hoje, meu esposo ele trabalha viajando. Mesmo sem a vontade dele, eu presenteei ele com uma Bíblia. Falei, vai, leva no seu caminhão, quando você tiver vontade de ler, leia. E abre a palavra do Senhor. E hoje ele viaja, ele ouve rádios evangélicas. Às vezes eu viajo com ele e ele fala assim comigo assim, nossa, olha esse louvor, eu gosto desse louvor. Olha, eu gosto dessa pregação, esse pastor que prega. Então assim, ele ainda não está na presença do Senhor, mas eu sei que o Senhor está cuidando. Eu sei que o Senhor está ali, trabalhando da maneira dele, da forma dele. Que eu não posso ficar ansiosa, porque todas as vezes que eu fico ansiosa, eu deixo de deixar Deus trabalhar. Eu tiro das mãos do Senhor e quero que eu mesma faça. Então não fique ansioso por aquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor, porque Ele está trabalhando. E o Senhor muitas vezes trabalha no silêncio. Trabalha de uma forma que às vezes nós olhamos ao nosso redor e nós não conseguimos ver nada diferente. Mas o Senhor está trabalhando. Lá no mundo espiritual há um mover. Quando a minha oração e a sua oração chegam aos ouvidos do Senhor. E Ele vai trabalhando.
vai trabalhando no silêncio, vai estar fazendo. Se nós pudéssemos ter, né, o dom de ver o mundo espiritual ao nosso redor, como que o Senhor ele posiciona os anjos dele para batalhar ao meu favor e ao seu favor, talvez nós teríamos mais fé. Talvez nós teríamos mais fé de falar assim: eu sei que o Senhor está trabalhando. Eu sei que naquela luta lá o Senhor enviou tantos anjos que estão lá batalhando ao meu redor. Então tenham fé. Não saia daqui nessa manhã sem ter a certeza que o Senhor ele batalha a seu favor. Que o Senhor ele guerreia as suas guerras. Então coloca nas mãos dele, tá? E eu agradeço a oportunidade. Até aqui o Senhor falou. Que o Senhor venha em nome de Jesus abençoar a vida de cada um, tá? Que vocês venham sair daqui nessa manhã como o Jairo cantou o hino da vitória dentro da casa dele. Que você venha sair daqui cantando o hino da sua vitória em nome de Jesus, porque o Senhor ele batalha ao meu favor e ao seu favor. Eu agradeço a oportunidade.